É basicamente uma reflexão que fazemos em um período de uma festa judaica que acontece. Essa festa é Shavuot e nós fazemos uma reflexão, uma introdução sobre os nossos comportamentos, sobre nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre como nós vivemos a nossa vida, as nossas atitudes, sabe também? Quando a gente pensa um pouco sobre o amor ao próximo, sobre a paz, principalmente a paz mundial, né? Então, é um período em que nós fazemos uma reflexão. Eu até listei 10 reflexões sobre o estudo da Torá, sobre Shavuot, essas reflexões muito importantes para o nosso dia a dia também, que fala exatamente sobre o nosso código de leis, de honra, o código sagrado, principalmente dado pelo Criador. Shavuot, realmente, é um período de introspecção, de reflexão. E essas 10 reflexões sobre o estudo da Torá, nós aprimoramos um pouco mais. E falando um pouco mais a fundo sobre essa nossa reflexão sobre a Torá. A festa de Shavuot, celebrada na diáspora, do 6º a 7º dia do mês judaico de Sivan, é o aniversário, vamos dizer assim, da revelação suprema no Monte Sinai, que ocorreu 50 dias após o êxodo do Egito. Pela primeira vez e única vez na história, o Eterno, nosso Criador, se revelou publicamente a todo o povo israelita, quase 600 mil pessoas, homens e mulheres, e seus familiares. Proclamou ali os Aseret HaDibrot, que são os 10 pronunciamentos, ou 613 mandamentos. Comumente chamamos de 613 mandamentos, leis, código de conduta, ética, código moral, a ciência dos números, a astrologia, a instrução da Torá oral para a escrita. Em homenagem a essa festividade e aos 613 mandamentos, preparamos 10 reflexões. Bom, como eu falei, que essas reflexões sobre a Torá, seus estudos, sobre aprofundamento do seu mais ínfimo conhecimento, nosso propósito ao compartilhar é transmitir ao menos um ínfimo do que a Torá realmente é, e assim estimular um número máximo de judeus a mergulharem em seus estudos, em seu conhecimento, né? Então, por que devemos estudar a Torá? O estudo da Torá é um mandamento central do judaísmo e do monoteísmo. O mandamento de estudar e ensinar Torá é mencionado no Shema Israel, a proclamação fundamental da emuná judaica, ou seja, a oração principal do judaísmo, que devemos também recitar todas as noites e todas as manhãs, como diz o Talmud, e isto é para partes das preces matinais diárias. O estudo da Torá equivale em importância a todos os demais fundamentos e mandamentos em conjunto. Aparentemente, o estudo da Torá é uma atividade religiosa em comum. A maioria das religiões tem expectativas sobre a crença e sobre agir corretamente, mas os seguidores não são obrigados necessariamente a estudar seus textos religiosos. Algumas religiões até preferem que seus fiéis não se aprofundem em seus ensinamentos e textos religiosos. Para o povo judeu, no entanto, o estudo da Torá é um mandamento, não conectado diretamente com a crença ou a ação. Os textos religiosos mais estudados, como o Talmud, têm pouco uso prático. Por quê? Por exemplo, vários dos tratados do Talmud são basicamente dedicados aos estudos dos sacrifícios e oferendas executadas na época do Templo Sagrado de Jerusalém. Atualmente, não temos o templo sagrado. Atualmente, não temos mais o nosso templo. Tais leis
não são relevantes na vida diária de nosso povo. Por que então dedicamos tempo precioso estudando o que aconteceu em tempos remotos e que já não se aplica hoje? Porque estudamos certas leis e situações que o próprio Talmud afirma nunca terem ocorrido e que nunca hão de ocorrer. Dedicamos tempo e empenho a isso porque o que estamos fazendo é buscar conhecimento por amor ao conhecimento e não como algo a ser usado. A ideia de estudar pelo amor ao estudo pode parecer peculiar a muitas pessoas, mas quando se estuda um tema qualquer da Torá, até mesmo o que nos pareça mais irrelevante, está-se na verdade entrando em comunhão com Elohim. Sendo assim, não faz muita diferença o estudo que está estudando desde que se estude Torá pelas razões e com o estado de espírito certo. A ideia de estudar por amor ao povo judeu, ao estudo, sempre foi reverenciado pelo povo judeu. Talvez isso explique a longa lista de judeus que já conquistaram o prêmio Nobel, particularmente nos campos científicos. Quando perguntaram a Isidor Isaac Rabi, vencedor do Nobel de Física, Prêmio Nobel de Física, em 1944, a que ele atribuía suas conquistas e a laurea recebida, ele respondeu que as atribui aos seus pais. Contou que, quando voltava da escola, eles nunca lhe perguntaram o que havia aprendido. Queria saber, você fez uma boa pergunta hoje? Essa abordagem judaica ao estudo, a preocupação com que a pergunta e não com a resposta, e estudar pelo amor ao estudo, parece ser tão antiga quanto o nosso próprio povo. Ectaios, geógrafo grego, durante o reinado de Alexandre o Grande, escreveu sobre países remotos que começava a ser conhecido à época. Observou que ouvira falar de um povo interessado, um povo interessante, que vivia ao sul da Síria, em que todos eram filósofos, isto é, faziam perguntas filosóficas. Estavam interessados no saber por simples amor ao saber. Esse foi um dos maiores elogios feitos ao povo judeu. Há uma bela tradição de ficar abordado, de procurar o estudo, de buscar nas noites o conhecimento, de ficar até tarde acordado, em Shavuot estudando Torá. Muitas sinagogas promovem aulas ou palestras, mas muitos optam por estudar sozinhos ou com um grupo de amigos. Não importa o texto ou o tópico da Torá escolhido. O importante é aprender algo que seja genuinamente Torá e estudá-lo pelos motivos adequados, pois quando um judeu se senta para estudar Torá, mesmo sozinho, ele entra em comunhão e conexão com seu Criador. 2. A Torá é como um conto dentro de um conto, dentro de outro conto. A palavra Torá tem muitos significados. E muitos do que aprender, muitos do que ensinar. Então, a sua palavra em si, ela tem uma ética, ela tem um significado, ela é um conceito. A palavra Torá, ela tem muitos outros significados. Uma ampla definição da Torá é a totalidade dos ensinamentos judaicos sagrados.
Contudo, a definição precisa e literal da Torá é aquilo que Adonai transmitiu a Moshe durante a jornada de 40 anos do povo judeu pelo deserto. Os Hamishat Shumei Torá, o Shumash, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, há uma diferença significativa entre o Shumash e os demais livros da Torá. Todos são sagrados, obviamente, mas os 5 livros são de pura autoria divina. O Supremo Criador, Yud-He Vav-He, ditou cada uma de suas letras a Moshe, que apenas as transcreveu. A Torá original que Adonai lhe transmitiu, um fogo negro gravado sobre fogo branco, né? Ao estudar os 5 livros da Torá, é da maior importância ter em mente que as letras hebraicas que as compõem, e não apenas seu conteúdo, as vibrações, a energia, revelam a vontade suprema. Essa é uma das características específicas do Shumash, que os diferenciam de todos os demais textos sagrados, como a Mishnah e a Guemará, que faz parte também do Talmud. Encontra-se a santidade dos 5 livros nas próprias letras de seu texto. Cada letra e símbolo do Shumash pairam como um mistério divino que aguarda para ser revelado. A combinação das letras nas palavras e frases são a maneira como o Kadosh, bendito seja ele, nos comunica seu significado. Pode-se fazer todo tipo de combinações em vários níveis e obter 600 mil revelações diferentes. Eu, como professor, como numerólogo, cabalista, como um cabalista há 10 anos, eu não posso simplesmente abrir uma Torá e simplesmente entender aquilo como algo humano ou que vier da minha mente. Mas eu posso buscar esse conhecimento dentro do contexto espiritual, dentro daquilo que é sagrado, de que venha a ser algo esperado, mas sim no contexto espiritual, se é que você me entende. Já que uma vez esse conhecimento foi passado de pai para filho pela lei Halahá, que é uma lei judaica também, que antigamente existia a lei Halahá também, executada e praticada pelos nossos patriarcas Avraham, Isaac e Yaakov, há muito tempo atrás. Como ensinou Nachmanides, Maimônides, todas as letras das 5 letras dos 5 livros da Torá constituem os nomes de Elohim. Em outras palavras, o Shumash é um código secreto, um conjunto de códigos secretos sagrado, uma lista de nomes supremo que praticamente não tem significado para nós. É como um código secreto dentro de um número infinito de interpretações possíveis. Um conto dentro de outro conto. E cada um deles igualmente válido e sagrado. Já foram escritos milhares de comentários e interpretações sobre a primeira porção da Torá, Bereshit, lá em Bereshit, na tentativa de explicar, revelar e decifrar segredos contidos nela. No entanto, o segredo continua inviolável, pois o segredo da Torá é real, e nenhum ser humano pode de fato entender completamente os segredos de Adonai infinito. 3. A Torá está em constante expansão. Geralmente, nas preces matinais, dizemos uma bênção sobre o estudo da Torá, que é a mesma Berachá que recitamos quando somos chamados a Torá, e que termina com as seguintes palavras: Bendito és tu, eterno nosso Elohim, que nos dás a Torá. É importante notar que aqui a bênção que é dita no presente, que nos dá a Torá, e não que nos deste a Torá.
Isso nos ensina que a transmissão suprema da Torá não se encerrou com o falecimento de Moshe. Ou seja, não é um fato do passado, e o Yudhe Vavhe continua diariamente a nos dar a sua Torá, que por sua vez continua a se constituir e se expandir. A revelação suprema ocorrida no Monte Sinai, que celebramos em Shavuot, constitui uma revelação contínua que se repete sempre que um judeu estuda a Torá. Como ensina Pirkei Avot, um tratado da Mishnah, Elohim nunca parou de proclamar os 613 mandamentos. Poucos, ou quiçá nenhum de nós, consegue ouvir a contínua voz de Yudhe Vavhe, nosso Elohim. O melhor que podemos fazer é estabelecer o relacionamento adequado com a Torá, que se inicia com a percepção de ser o canal por meio do qual o Eterno se comunica com os seres humanos. Sempre que estudamos a Torá, de certa forma nos tornamos profetas, pois nos abrimos à voz divina sempre que estudamos a Torá. Elohim está falando conosco. 4. O nível de aprofundamento individual no estudo da Torá não é essencial. Muitas pessoas julgam que o propósito da Torá é o avanço intelectual, pois não é. O que realmente importa não é o nível em que se estuda, seja o domínio do Talmud inteiro ou um estudo superficial da porção semanal da Torá. O que sim conta é o grau de pureza do relacionamento da pessoa com o texto, ou seja, o importante é a capacidade da pessoa de anular o seu conhecimento, de buscar ainda mais, o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento esse que é dado pela interpretação do próprio Criador. A capacidade de anular o seu ego durante a Torá. É assim que torna um ser humano receptáculo para a mesma. Quem estuda o Talmud inteiro, por considerá-lo intelectual ou estimulante, e não como meio de comungar com o santo, não fez de seu estudo um ato sagrado, mas sim uma forma de autograficação, ainda que refinada, no estudo da Torá. As intenções da pessoa, a que chamamos em hebraico de kavaná, são o mais importante. O grau de pureza no relacionamento com um texto qualquer da Torá depende da consciência de que se está tratando de algo kadosh, que tem a capacidade de forjar uma conexão entre o homem e seu Criador. Mais vale recitar em um único salmo com essa pureza da alma, no estudo profundo, sagrado da Torá. Bom, aqui nós estamos aprendendo que se trata de um conceito bem mais abrangente, mas vale lembrar, recitar um único salmo com a pureza da alma é estudar o Talmud inteiro, sim, sem a conscientização de que está comunicando diretamente com Elohim. 5. Quem estuda a Torá cria Melahim. Quem estuda a Torá cria Melahim? Sim. Quando a pessoa estuda a Torá, está criando anjos e se torna uma criatura conectada a uma ordem superior de existência. O pronunciamento das palavras sagradas da Torá muda a realidade. Aliás, o judaísmo sempre enfatizou o poder extraordinário das palavras. Essa é uma das razões pelas quais a Torá usa a metáfora da fala para descrever a criação celeste do universo, para nos ensinar que podemos criar ou destruir mundos com nossas palavras. Algumas das maiores mitzvot da Torá são realizadas por meio das palavras, como a oração e o estudo da Torá. Alguns dos maiores pecados também são realizados com a palavra, com a maior deles, Lashon Hará, a maledicência. Como o estudo da Torá cria anjos,
é importante não apenas pensar na Torá, mas também enunciar suas palavras ao estudá-las. Devemos falar sobre assuntos de Torá sempre que possível e ensiná-la ao maior número de pessoas. Como ensina o Zohar, obra fundamental da Cabala, o silêncio é bom em todas as situações, exceto quando se trata da Torá. 6. Quando estudamos a Torá, Adonai estuda ao nosso lado. No Piquer Avot, um dos tratados da Mishnah, há uma afirmação de que uma hora de felicidade no mundo vindouro é melhor do que toda a vida e os prazeres desse nosso mundo. Tal crença pode ser profundamente satisfatória para o ardor místico de muitos. No entanto, o Pirkei Avot trata um outro ensinamento imediatamente a seguir que parece afirmar exatamente o contrário. Esse diz que uma hora de techuvá e boas ações neste nosso mundo valem mais do que uma vida inteira no mundo vindouro. Nossos sábios explicam o significado dessa aparente contradição. O mundo vindouro é um lugar de prazeres e tranquilidades incomparáveis a qualquer coisa existente em nosso mundo. Nem se trata de uma questão de intensidade, simplesmente não há comparação. Contudo, neste mundo, temos algo que nenhum outro mundo, nem o vindouro contém. Podemos entrar em comunhão direta com o Eterno por meio de sua Torá. O Talmud nos ensina que quando estamos estudando Torá, Adonai estuda ao nosso lado. Quando o judeu recita a palavra da Torá, Elohim as repete, duplicando-as, mesmo que seja uma criança a estudar a Torá, seja ela uma criança que tenha compreensão ou não, uma adolescente ou uma criança, ela tem Elohim ao seu lado, repetindo cada uma das palavras, e estas vão para o seu subconsciente, tornando-se uma programação. 7. A Torá desce até nós para que nós, mortais, possamos compreendê-la. Uma pessoa pode usar a Torá como ponte, entre aspas, para chegar ao Criador, mas a Torá é muito mais do que isso. Ela é a sabedoria suprema, o veículo perfeito de comunicação entre o homem e o seu Criador. No entanto, há um problema no fato de a Torá ser a sabedoria suprema. Em sua origem, ela é inacessível aos seres humanos, assim como Adonai infinito não pode ser entendido pela mente humana finita. A Torá em sua origem está além da compreensão dos mortais. Portanto, é preciso que desça nível a nível para ser absorvida pela mente de cada um de nós, até pelas crianças. Ao estudar a Torá, devemos lembrar que até os textos mais avançados e complexos, seja uma passagem mística do Zohar ou uma discussão muito técnica do Talmud, representa uma descida. Se a Torá chegasse à Terra da forma como se encontra lá no Shamaim, seria totalmente incompreensível a nós, simples mortais. Como ilustração, consideremos o computador, por exemplo, em seus níveis mais altos. Sua teoria e detalhamento são tão complexos que apenas as mentes mais especializadas conseguem entendê-lo. Em níveis mais baixos, quase todos podem aprender a usá-lo. Até as crianças que ainda não sabem ler, sabem usar algumas de suas funções. Essa analogia ajuda a explicar o fenômeno da Torá descer nível por nível de modo a permitir que todos nós possamos entrar em contato com ela. Em seus níveis, mais elevados, nenhum ser humano seria capaz de entendê-la. Mas a Torá veio até nós na Terra de uma forma que nos permite estudá-la. Elohim escreveu o Chumash em linguagem hebraica simples, trazendo histórias e leis que mesmo uma criança pequena possa compreendê-la. 8. Estudar a Torá pelo mérito do estudo da Torá.
Há pessoas que estudam Torá para absorver sua sabedoria ou para usá-la para algum propósito prático ou idealista. Outros estudam para tirar boa nota na escola, ou por razões profissionais, querem ser professores ou rabinos. Outros ainda estudam para conquistar o respeito de seus colegas, né? Para se tornarem bons psicólogos, bons filósofos, ou para melhorar suas perspectivas de casamento, já que um grande conhecimento de Torá é extremamente admirado em círculos religiosos e, naturalmente, há muitas outras razões para o grande número de pessoas que estudam a Torá. Quem estuda a Torá, pensando em benefícios próprios, não está estudando Torá lishma. Estudar a Torá pelo amor ao Eterno e à própria Torá. A Torá não serve como comunhão entre o homem e o Eterno se é estudada por motivos egoístas. Quem se envolve adequadamente com a Torá permite que o estudo dissemine o esplendidor, o júbilo divino, de modo a servir de canal em direção à luz suprema. Isso se consegue estudando a Torá por seus próprios méritos, ou seja, sem qualquer outro propósito. 9. O tremendo poder do estudo da Torá. Se estivéssemos conscientes do tremendo poder da Torá, seria praticamente impossível concentrar nossa atenção em seus estudos. Ficaríamos, de fato, totalmente subjugados pela experiência. Só uma ressalva. Muitas pessoas aqui no Brasil que usa a Bíblia para justificar a Torá não é válida, já que a Bíblia contém os seus erros. Muitos e muitos erros, milhares de erros que contém dentro dela. Então não se justifica a Torá por esse lado, tá? Mas a Torá, ela tem o tremendo poder dentro dela. E se falássemos, ironicamente, nossa simplicidade de espírito e pouca sensibilidade espiritual, não atentando para o que ocorre ao estudar a Torá, e é o que nos protege, é o que nos permite estudar textos da Torá sem ser consumidos pelos mesmos. Há um conto que ilustra esse conceito. Um rei ordenou a confecção de uma coroa especial, fornecendo joias extremamente valiosas para tal. O mestre joalheiro fez a estrutura, mas quando tentou cravar as valiosas pedras, sentiu suas mãos tremerem de ansiedade, temendo que algo pudesse dar errado. Chamou então uma pessoa simples que não fazia ideia do valor daquelas gemas, e esse ajudante conseguiu cravar as pedras e terminar o trabalho sem problema algum, sem ansiedade alguma, pois não fazia ideia de que tinha em mãos gemas da coroa pertencente ao rei, algo tão valioso. Da mesma maneira, alguém que não conhece o tremendo poder e santidade da Torá consegue estudá-la sem se sentir dominado ou obcecado por ela. 10. Estudamos Torá para nos aproximarmos ao máximo do Todo-Poderoso. É um grave erro considerar a Torá uma simples fonte de conhecimento. Estudá-la como se estudaria um livro de literatura ou história, ou estudar o Talmud para aguçar a mente, constitui um ato de blasfêmia. Quem não honra a santidade e divindade da Torá, a está desrespeitando. E há poucos pecados mais graves do que desonrar a Torá. Quando estudamos qualquer livro, qualquer assunto que não seja Torá, estamos buscando conhecimento, inspiração, entretenimento ou mesmo sabedoria. Mas, quando estudamos a Torá, estamos em comunhão diretamente com o Todo-Poderoso. Tudo que adquirimos com esse estudo, se nos tornarmos mais sábios, mais culto ou mais justo, tudo isso é secundário. O que tem importância máxima é que quando um judeu estuda a Torá, ele é o Criador. Ele e o Criador estão conversando. Diz o Zohar que os estudos da Torá, que os judeus estão conectados com a Torá e a Torá está conectada ao Criador. Sendo assim, a Torá é a conexão do povo judeu com Elohim. Quando mergulhamos na Torá,
não é apenas para pesquisarmos o passado ancestral de nosso povo, não, mas para sermos mais humildes, para sermos mais espiritualizados, para sermos pessoas melhores, ou para estudar, cumprir os mandamentos supremos. As demais, não se deve estudar a Torá apenas para cumprir o mandamento de estudá-la, mas sim fazer aquela vontade do Supremo. Envolver-se com a Torá é um fim em si. O estudo da Torá é a maior proximidade ao Todo-Poderoso que o ser humano pode conquistar. Compreendemos aqui o que é tão importante nesse quesito, nesse sentido, que esses 10 quesitos, vamos dizer assim, essas 10 reflexões sobre a Torá, que aprimoramos o nosso conhecimento em Shavuot, que nos dá o entendimento em Shavuot do que significa a Torá. E o mesmo, nós também fazemos as nossas preces, as nossas orações na festa de Shavuot, erguendo a Torá. Espero que todos tenham compreendido, que o nosso Criador nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Shalom, shalom.